Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão estudando, né? Mas sei que estão, porque estão vendo meu vídeo. Como foi de férias? A nossa microférias, mas sempre é bom ficar à toa, né? Como é bom não ter horário pra levantar. Então, isso, até porque aqui em casa não tem muito disso, não. Eu tenho que levantar, né? Enfim. Vamos continuar nossas aulas e qualquer dúvida me chama lá no WhatsApp ou deixa lá na página da escola, tá bom? Aqui na página da escola, tá bom? Vamos começar hoje um novo capítulo falando sobre a urbanização do Brasil, como se deu, né, o processo de urbanização e esse crescimento da população. Antes das férias, a tia Dan passou um trabalho para que vocês pudessem fazer a pesquisa sobre o significado das taxas, tá? Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, porque isso nós iremos utilizar na nossa próxima aula. Então, é muito importante para quem não fez ainda essa atividade, para que faça, para que tenha um entendimento como é realizada uma pirâmide etária. Hoje a nossa aula é mais história do que geografia. A parte da geografia é uma parte pequena, mas a gente sempre fala em sala de aula que história e geografia ela se entrelaça, né? Uma vai dando continuidade na matéria da outra. Então, essa primeira parte aí do capítulo 1, do caderno 3, capítulo 1, Brasil urbano, ok? Aí nós temos esse mapa na página 4. Eu gostaria que vocês, ao iniciar o vídeo, vocês peguem o livro de vocês e vão acompanhando, tá? Tanto o mapa quanto a leitura da página 5, ok? Assim que terminar o vídeo, leia a página 5 que vocês vão relembrar e conseguir fazer as próximas atividades. Então, vamos lá. Na página 5, conta um pouco dessa história, como o Brasil, né, virou uma população urbana. Hoje a gente olha assim e fica achando, principalmente vocês, né, com 12 anos de idade, vocês ficam achando que o Brasil sempre foi assim, sempre foi urbano. A população sempre foi mais urbana do que rural? Será? Será que sempre foi mais urbana que rural? Bom, porque quando a gente lembra, né, dentro da história, e a gente sempre conversa também sobre o crescimento da população no Brasil, sempre vem o quê? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Espírito Santo não, Espírito Santo passa nem Jornal Nacional, coitado. Mas enfim, brincadeiras à parte, a gente sempre pensa em população em região sudeste, nordeste, essa parte litorânea. Tanto que quando a gente estuda a história do Brasil, o Brasil primeiro foi povoado na parte litorânea. Por quê? Porque logo com a chegada dos portugueses, qual foi a primeira atividade econômica dos portugueses? A plantação de cana-de-açúcar, a economia canavieira, né? Então, todo o litoral, principalmente o litoral nordeste, ele foi urbanizado, né? Não só principalmente, perdão, a economia canavieira foi principalmente na região nordeste, ok? Primeira parte da urbanização veio da região nordeste através da economia canavieira, logo com a chegada dos portugueses. E eles vendo a necessidade, né, de implantar ali a população para que pudesse trabalhar em cima daquela economia da plantação de cana-de-açúcar, eles começaram a criar também fortes, né? Que começou a aglomeração de pessoas em todo o litoral. Em todo o litoral do Brasil, os portugueses começaram a criar os fortes, porque nós temos até um aqui em Vila Velha, né? Vocês já foram lá? Ah, é lindo, merecem ir.
Para quem foi na Bahia também, principalmente, já deve ter visto alguns fortes, né? Então, ali no 38º BI. Então, esses fortes, eles eram construídos na questão de proteger o território, porque os portugueses tinham muito medo de invasão, né? Então, em todo o litoral foram se construindo algumas edificações, até porque para estocar o produto que era levado através de navios para Portugal, né? E dali eles não distribuíam, mas vendiam. E através dessas aglomerações construíram os fortes, não só para distribuir, eles não se aglomeravam somente para distribuir a cana-de-açúcar, né, para fazer esse transporte do que eles colhiam e do que eles mandavam. Ficava mais fácil, né, que era o principal meio de transporte naquela época, era através do mar, né, não tinha avião. Então, o principal meio de transporte era marítimo. Então, eles tinham que estar próximo ao mar, morar o mais próximo do mar possível, certo? Primeira parte. E depois a construção do forte para proteger o território dos invasores, né? Os holandeses estavam doidos para tomar o Brasil, por que não tomaram, né? Mas enfim, os portugueses construíram esse forte para proteger o território. Primeira parte. A segunda parte, nós temos aí a introdução do café. Também já devem ter estudado em história, né? Lá, São Paulo, Rio de Janeiro, nós tivemos aí a Corrida do Ouro, as grandes mineradoras, né? A descoberta de ouro. Nós temos aí as cidades que foram planejadas devido esses minerais valiosos. Então, nós temos a segunda parte através de quê? Dos minerais, né? Principalmente em Minas Gerais, e do café, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que foram depois os principais locais que foram habitados devido a essa segunda fase da atividade econômica. Primeira, cana, depois minerais e café. O café era chamado de ouro verde, devido à sua grande importância. Imagina, né? Considerar o café o ouro daquela época. Então, apelidaram o café de ouro verde. Teve um momento, né, que o café foi a principal renda, a principal atividade econômica do Brasil. Até que houve aí o declínio das vendas, porque os Estados Unidos, que era o principal comprador de café do Brasil, passava por uma grande crise econômica. Então, deixou-se de comprar esses grandes estoques de café do Brasil. E os grandes fazendeiros começaram a ter prejuízo e muitos deles até queimar o café. E essa fase do Brasil, onde houve a queda aí da venda do café, acabou levando os grandes fazendeiros, né, a estarem investindo numa nova atividade econômica. Aí entra quem? A industrialização. Então, de 1930 até 1950, o Brasil era rural, a sua população era rural, porque as suas principais atividades econômicas era a agricultura, né? Primeiro com a cana, depois do café. Então, nós tivemos aí até 1950 uma população rural. Após 1950, que foi a queda do café e a chegada da industrialização, nós começamos a ter uma população urbana. Por que uma população urbana? O que levou essas pessoas
a virem, né, para a cidade? Bom, primeira parte nós temos aí a agricultura, que passou a desvalorizar, a não precisar mais de tanta mão de obra, porque chegando também nessa época a mecanização no campo. Então nós tivemos aí o êxodo rural. Vamos lembrar o que é êxodo rural? O que é êxodo rural? Saída das pessoas do campo para a cidade. E esse êxodo rural pode ter N's, né? Inúmeros por quê? Por que você saiu do campo? O que te levou a sair do campo? Então, essa motivação, nesse momento, é que as pessoas estavam saindo do campo para procurar uma melhor qualidade de vida na cidade, emprego, principalmente emprego. Porque no campo já não se precisava mais de tanta mão de obra, já que os grandes fazendeiros estavam investindo naquele momento na indústria, ok? Então as pessoas saíram, algumas famílias saíram do campo em busca de emprego. Será que era fácil? Não era muito fácil, né? Não era muito fácil nem para quem estava procurando e nem para quem estava oferecendo, porque a mão de obra também não era uma mão de obra qualificada. Então acabou-se também recebendo alguns imigrantes que vieram ajudar na construção dessa industrialização no Brasil, a estar adaptando o Brasil à indústria. E eles lá já eram industrializados, então eles trouxeram para a gente uma mão de obra qualificada. E muitas das nossas famílias que vieram do campo para a cidade, às vezes não conseguiam emprego. E quando conseguia esse emprego, era uma mão de obra desvalorizada, mas mesmo assim tinha que aceitar o que era oferecido. Então nós tivemos aí a fase da urbanização, passando pelo cana, café e a chegada da indústria. A chegada da indústria foi o boom que trouxe o crescimento da população na cidade. Então as pessoas começaram a vir para a cidade atrás de emprego, tanto o êxodo rural como imigrantes. Nós tivemos a migração interna também, né? Das pessoas saindo de outras regiões para vir para a região sudeste atrás desse emprego nas grandes indústrias. Começou-se aí a urbanização do Brasil. E junto com ela começou um negocinho chamado de conurbação. Tia Dan, que é isso? É quando alguém toma... Não é não, tá bom? Conurbação é um crescimento desorganizado, ok? Das cidades, onde ela tem um encontro e você não sabe nenhum meio, não é o início, não é o fim. Você não tem um ponto de referência adequado, porque o crescimento foi tão grande, tão desorganizado e acelerado, que esses pontos acabaram se juntando. Vou dar aí um exemplo para vocês, né? Você consegue visualizar, por exemplo, aonde o início do Araçás, para quem conhece, início de Guaranhuns? Para quem não conhece, a primeira vez que vem para cá, que eu moro no Araçás, a primeira vez que vem para Araçás, ela não sabe onde começa Araçás. Eu, quando vim morar aqui, realmente eu peguei como um ponto de referência, que geralmente acontece na conurbação, ponto de referência, a Rua das Igrejas, né? Mas dizem que é a partir da telha alto, que é material de construção. Então é como se fosse a metade da telha alto Araçás e a outra metade Guaranhuns, né? Nós temos aí, por exemplo, se a gente for pegar aquela rua ali do material de construção,
Nós temos algumas igrejas que a sua parte da frente é Araçás e a parte de trás é Guaranhuns, né? Ela se encontra em 2 endereços, porque houve esse crescimento, esse encontro, né? E não houve uma organização. Então, vai ter um ponto de referência para explicar aonde começa Araçás e aonde começa Guaranhuns, entendeu? É o encontro desses 2 bairros aí. Outro exemplo é Gaivotas e Nova Itaparica. Ela é cortada, né, por aquele canal ou valão que vocês conhecem. Aquele canal ali de Nova Itaparica é onde que vai fazer a divisão, né, de Nova Itaparica e Gaivotas, né? Houve aí a conurbação onde se encontrou assim de uma forma desorganizada. E você pega somente o ponto de referência de uma praça, por exemplo, uma rua, né, um comércio, para dizer onde começa e onde termina uma cidade, um bairro, ok? Entendido conurbação? Então, para finalizar, eu quero que você faça uma pesquisa sobre o que é a conurbação, explicando para que vocês possam colocar no caderninho de vocês, porque no livro não tem. E isso é muito importante, que vai ser citado em algumas outras matérias, em algumas outras atividades, não no 7º ano, que é essa parte da população que a gente vai falar agora, da urbanização, que nós já estamos falando. Então, pelo que eu vi aqui, não tem citando o que é conurbação, né? Então, o entendimento de vocês é muito importante devido a esse crescimento. Aí entra a parte da geografia, ok? Da organização. E para fechar aí, o Brasil se tornou-se totalmente urbano a partir de 1970, tendo aí 84% da sua população urbana, tá bom? Fica a explicação de hoje, espero que todos estejam bem e semana que vem a gente volta para terminar o capítulo, tá bom? Beijo!